Boa noite, pessoal. Vamos aguardar só mais um minutinho para algumas pessoas que estão faltando entrarem na live. E já a gente já começa, tudo bem? Obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Samantha Rabelo e eu vou falar um pouquinho sobre o profissional de farmácia. Eu gostaria de agradecer à Evolute, da unidade de Montes Claros, por esse convite. Essa apresentação, esse bate-papo nosso é um pouco voltado ao pessoal que faz o curso de atendente de farmácia, mas é aplicável a todos os profissionais. Viu? Essas orientações, elas servem para todos. Aqui nós temos a agenda, só para direcionar um pouquinho a condução da nossa apresentação. Então, nós vamos falar um pouco, sobre a minha carreira profissional, fazer uma apresentação pessoal. Vamos falar sobre o profissional de farmácia, o atendente de farmácia e fazer algumas considerações finais. Vocês podem ir enviando as suas mensagens através do chat, que aí no final da apresentação eu vou avaliar essas mensagens, selecionar as mensagens, eu vou tentar responder todas as dúvidas, mas aí dependendo do volume a gente seleciona algumas para poder eu responder aqui, tudo bem? Então fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta e no final a gente passa por todas. Apresentação pessoal, Meu nome é Samantha Rabelo, eu sou farmacêutica, sou formada desde 2013 pela Faculdade de Saúde Santo Agostinho, aqui de Montes Claros. Fiz uma especialização em farmacologia clínica também pela Faculdade de Santo Agostinho e atualmente eu trabalho em uma indústria de medicamentos. Então, desde 2011 eu trabalho nessa indústria, aproximadamente há 9 anos. Eu entrei como estagiária e hoje eu exerço o cargo de analista da garantia da qualidade. Nessa função, eu sou responsável por algumas
atividades relacionadas à garantia da qualidade. Tenho aproximadamente 7 anos de formada, né? Dentro da minha formação eu tive a oportunidade de fazer diversos estágios, dentre eles na drogaria e na farmácia. Também fiz estágio em farmácia hospitalar, né, laboratório de análises clínicas. Então, mas profissionalmente o meu primeiro emprego a partir de quando eu comecei na minha graduação foi na indústria de medicamentos. Então, o profissional de farmácia, né? O profissional farmacêutico, ele tem uma ampla área de atuação. Então, a gente pode atuar tanto em farmácias, drogarias, na indústria, em laboratórios de análises clínicas, né? Em distribuidoras de medicamentos, nas farmácias hospitalares. Podemos atuar também na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Desenvolvimento de novos produtos, dentre outras. Então, assim, o ramo de atuação para o profissional farmacêutico, ele é muito amplo e é cada dia mais crescente, porque os conselhos, eles estão exigindo cada vez mais a presença do profissional. O profissional, ele é responsável por assegurar a qualidade dos produtos, a segurança do paciente, a conformidade com os requisitos regulatórios, né? Também a gente atua no uso racional dos medicamentos. Na drogaria, a gente atua na dispensação, na atenção farmacêutica. Então, é extremamente importante a presença deste profissional qualificado. Pensando, né, no profissional em relação ao atendente de farmácia, o público-alvo desse profissional está mais voltado para as drogarias e as farmácias, né? Os farmacêuticos responsáveis por cada farmácia e drogaria, eles precisam de uma equipe preparada para auxiliá-los nas diversas atividades que serão desenvolvidas nesse estabelecimento. Então, é extremamente importante esse profissional ele estar qualificado e preparado. Dentre as atividades que são disponíveis, né, na farmácia, na drogaria, nós temos as funções de gerente, as funções de balconista, de operador de caixa, repositor de estoque, de atendente. Esses são alguns exemplos de atividades que o atendente de farmácia pode atuar dentro da farmácia. Então, você se qualificando, você pode exercer todas essas atividades. Então, uma dica que eu deixo, assim, que serve para todo mundo, é que é extremamente importante a qualificação do profissional, né? Estar preparado quando a oportunidade surgir. Porque tem muitas pessoas que esperam a oportunidade chegar para se preparar. Mas é muito importante você já estar preparado. Hoje em dia, né, nas entrevistas de emprego, o empregador, ele está em busca de um profissional mais qualificado, né? Essa qualificação, ela vai de acordo com o ramo que você escolher. Então, dependendo da área de atuação que você quiser, você vai escolher a sua qualificação. Aqui nós temos exemplos de algumas características do profissional. Então, essas características, elas são aplicáveis a todo profissional. Então, eu tenho algumas características principais, não foram todas que eu listei aqui. Então, o profissional, ele precisa ser educado, né? Ele tem que mostrar a segurança, passar essa segurança para o empregador, para o cliente, principalmente, né, na farmácia ou em qualquer outro lugar. Como prestador de serviço, você tem que passar a segurança que a pessoa que foi em busca, né, daquele produto, ele está esperando. Então, você tem que ser uma pessoa segura. Trabalhar com entusiasmo, com motivação, tem que gostar do que faz, né? Uma característica muito visada quando se faz uma entrevista é a proatividade. Então, os empregadores, eles esperam que o profissional, ele seja proativo, que ele saiba tomar decisões, né? Realizar ações
diante dos problemas, ele agir, não ficar esperando apenas o responsável orientar. Lógico que sempre quando você vai iniciar algum trabalho, você vai ser preparado, vai ser treinado e qualificado para isso. Mas é importante, a partir do momento, né, que você conhece as suas atividades, sabe o que você tem que fazer, você ser proativo, você não esperar te mandar fazer algo, você ter iniciativa. Então, essa proatividade é uma característica bem vista, né, quando você vai fazer uma entrevista de emprego. Tem que ser uma pessoa organizada, né? É extremamente importante o profissional hoje, ele ter essas características. Aqui nós temos, né, algumas atividades que podem ser desenvolvidas pelo atendente de farmácia. Aqui são apenas exemplos, né, que é o atendimento no balcão, temos o atendimento ao telefone, registros de vendas, atualização de preços, conferência e organização de estoque, né, de produtos que ficam expostos, tem as operações de caixa, tem a organização de arquivos, de receitas. Então, aqui nós temos alguns exemplos das atividades que podem ser desenvolvidas. E através dos cursos, das qualificações, vocês vão ter um conhecimento mais amplo sobre a atividade, sobre o que é esperado na formação deste profissional e demais profissionais. Então, é muito importante estar sempre atento e avaliar tudo que é necessário, os requisitos. Eu não sei se a minha conexão está muito boa, eu vou tentar falar aqui um pouco mais próximo do microfone. Em relação a tudo que foi falado, eu gostaria de fazer minhas considerações finais aqui, falando para vocês a importância de se qualificar. Como eu disse, independente do setor que você almeja atuar, né? Você tem que se qualificar e buscar empresas, parceiros que têm credibilidade e que vão te dar essa formação de qualidade. Então, um ponto muito importante, vocês já fizeram, né? O primeiro passo vocês já fizeram, que foi, né, realizar o curso de vocês na Evolute, que é uma escola qualificada, preparada e que vai garantir que vocês tenham um aprendizado excelente em relação à carreira escolhida. E a gente nunca pode parar, né? O aprendizado, o desenvolvimento, porque a gente tem que estar sempre pensando na melhoria de conhecimento, para obter, né, o crescimento profissional. Então, é extremamente importante estar sempre se qualificando. E aí, eu gostaria também agora de ouvir, né, através do chat, de receber as mensagens em relação a perguntas, dúvidas. Nós vamos estar abertos aqui agora a questionamentos, porque aqui era para fazer ter uma visão geral da importância de se qualificar e que vocês sempre mostrar um pouco, né, em relação à profissão farmacêutica, ao atendente de farmácia e também assim tirar o que de importância nós temos para as demais profissões, que foi o que eu disse. Então, eu vou aguardar aqui algumas perguntinhas no chat e vou responder para vocês. Tem uma aqui interessante. Como o farmacêutico faz para identificar e decorar aquele monte de remédio? Olha, é só com a experiência mesmo. Não adianta achar que já vai chegando e já vai sabendo aquilo tudo de cara. Primeiro, na graduação, a gente não aprende os nomes comerciais dos medicamentos. A gente aprende o nome do princípio ativo. E tem muitos medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, mas com um nome comercial diferente. Então, é só a prática. É só no dia a dia mesmo. Aí o que a gente faz, que eu tenho como experiência dos estágios, é que a gente fica lendo mesmo os medicamentos, faz estudo de bula, para ir familiarizando. Porque
Como farmacêutico, né, pela minha formação, graduação, a gente entende a ação do medicamento, como que ele vai agir no organismo. Mas para decorar os nomes comerciais é só com a prática mesmo. Tem outra aqui. O que as farmácias esperam do atendente de farmácia? É o que eu disse, que seja um profissional qualificado, né? Então, esse é o primeiro passo que vocês já estão fazendo, adquirindo a qualificação, o entendimento, o aprendizado, e que seja uma pessoa proativa, comunicativa, que vista a camisa da empresa, que goste do trabalho que faz e que busque o aprendizado e o desenvolvimento. Quando vocês iniciarem o trabalho, vamos falar aqui mais voltado para a farmácia, ninguém chega sabendo tudo, mas é importante o profissional ter iniciativa, perguntar, pegar as coisas para ler, para aprender, mostrar o interesse no aprendizado, porque o conhecimento ele é adquirido só com o tempo mesmo, não vai chegar sabendo, mas aí tem que ter o interesse e mostrar que quer aprender e se desenvolver. O que o farmacêutico faz em um hospital? No hospital, a gente faz a avaliação das prescrições que os médicos eles é, prescrevem para os pacientes. Então, quando chega na farmácia hospitalar, basicamente a gente organiza os medicamentos, porque todos os medicamentos são separados em locais específicos pelo tipo de medicamento. A gente faz a avaliação da prescrição para ver se a dosagem prescrita está correta, se não tem nenhuma interferência, né, entre a dosagem, o alimento que está sendo administrado para o paciente, porque muitas vezes tem interação entre fármaco e alimento, tem interação entre o fármaco e a doença, né? Então a gente faz essa avaliação da prescrição para ver se tudo está harmônico, tudo está de acordo, né? Se eu estou tomando o medicamento certo, na dosagem certa, para o paciente certo, para minimizar os erros, né? Que algumas vezes podem acontecer. E a gente dispensa medicamento, né? Responsável por essa dispensação. Então a gente monta os kits, cada paciente tem um kit de medicamentos que é administrados durante o dia. E aí esses kits são separados conforme a prescrição e entregados ao pessoal da farmácia. Que aí os enfermeiros vão lá e retiram e fazem a distribuição nos leitos. Tem outra aqui perguntando se o atendente de farmácia tem que saber o nome dos remédios. Olha, o conhecimento é extremamente importante, até para você ir se desenvolvendo e tendo outras oportunidades na farmácia. Porque muitas vezes você entra como um atendente de farmácia, trabalhando ali, né, nos corredores, dando orientações, direcionando onde estão os produtos, mas a partir do seu desenvolvimento, do seu aprendizado, você pode ir para o balconista, aí o balconista pode evoluir, né, para o gerente da farmácia. Então, assim, à medida de que você evolui o conhecimento, você está apto a assumir novos patamares dentro daquele setor. Então, é importante aprender. E até para você conseguir ter uma atuação assim mais rápida. A pessoa te pergunta o medicamento, já sabe onde que tá, já dá uma orientação baseada no que está descrito, não a orientação farmacêutica, porque isso é uma atribuição específica, né? Em relação ao uso, dosagem, as orientações do fármaco são de responsabilidade do farmacêutico, mas fica o seu trabalho ele acaba sendo mais dinâmico uma vez que você conhece. Ah, tem uma aqui que é, essa daqui já deu muito trabalho pra gente, pelo menos quando eu fazia estágio. Como fazer para entender a letra dos médicos na receita? Nossa, isso é um problema e hoje é muito cobrado e fiscalizado pelos conselhos, tem muita conscientização, porque em algumas vezes acaba ocorrendo a dispensação incorreta de um medicamento
pela falta de entendimento. Então, isso é muito crítico. Então, quando você não conhece, não consegue, né, identificar qual medicamento que está sendo prescrito, a gente retorna a receita para o médico. Aí o paciente tem que ir lá e pedir para ele deixar mais claro. Tem hora que o pessoal liga, né? Mas tem que ter a clareza. Um profissional, ele nunca pode fazer a dispensação de um medicamento sem ter a certeza de qual é esse medicamento. Porque o uso indevido pode causar sérias consequências, né? Levar até o óbito de uma pessoa. Então, assim, sempre quando não está legível, a gente entra em contato com o médico, pede uma nova prescrição. Hoje é até recomendado as prescrições digitalizadas no computador, que aí não corre esse erro. Tem muito médico que já usa, evita ficar escrevendo manual. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, tem muitas perguntas. Muito bom, hein, pessoal? Tô gostando de ver da participação de vocês. Isso é muito importante. Tenho aqui relacionado a qual o impacto do coronavírus na indústria farmacêutica. Assim como em todos os setores, a gente tem que tomar medidas para mitigar o risco de contaminação. Então, a gente faz home office, trabalha de casa, reduz o contingente, né? Mas as produções até então, elas estão sendo realizadas. Não teve um impacto em relação à produção dos fármacos, até porque isso é muito sério, né? Porque se a gente não conseguir produzir os medicamentos, acaba faltando para quem realmente precisa. E aí a consequência da falta do medicamento para o paciente é um caso muito grave. Então, para evitar essa falta, a gente cria barreiras para minimizar um contágio. Então, tem pessoas que estão trabalhando de casa, tem um afastamento social, igual passa na televisão mesmo, né? As empresas geralmente elas criam horários específicos para o almoço, para evitar aglomerações. Então a gente cria essas barreiras também para evitar o contato social, para minimizar uma disseminação do vírus. Aqui está me perguntando assim, ó, técnico de homeopata pode ser considerado farmacêutico também? Para você ser farmacêutico, você tem que ter a graduação em farmácia, de uma instituição certificada, aprovada e ter cursado o curso de farmácia. Então, técnico não é farmacêutico. Para ser farmacêutico, você tem que ter a graduação. Esperar aqui mais algumas perguntas. Mais alguma, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui que minha conexão está um pouco lenta. Pode ser que não esteja atualizando. Tem uma aqui perguntando assim, ó. Qual a diferença para quem tem um curso de atendente e quem tem experiência em vendas na hora de concorrer à vaga?
Olha, na minha opinião, o curso de atendente, ele vai te capacitar mais. Então, ele capacita mais as pessoas para concorrer à vaga. Porque no curso de atendente de farmácia, o conhecimento que você adquire, ele é mais amplo e mais voltado à farmácia, à rotina da farmácia, às atividades que tem na farmácia. Então, você fica muito mais preparado, né? De vendas é só para saber como vender, abordar cliente, né? Falar sobre produto, é mais essas técnicas do marketing do produto mesmo, de abordagem de clientes. Já o curso de atendente de farmácia, ele vai te dar um conhecimento mais específico para essa área de atuação. Então, na minha opinião, você vai ficar muito mais preparado pelo nível de conhecimento que você vai receber. Ah, tem uma aqui que fala assim, ó. Pergunta assim: como explicar para a pessoa que o remédio só vende com receita controlada? Nossa, isso é um dilema, porque tem hora que as pessoas não entendem. E às vezes no passado já tomou aquele medicamento, aí o medicamento acabou, mas não consegue voltar no médico e quer comprar só com o nome. Mas a gente tem que mostrar porque existem requisitos, regulamentos que as nossas autoridades sanitárias, elas obrigam a gente a ter a receita. Então tem medicamento que é só com receita, tem medicamento que tem que ter a retenção da receita, é que a receita tem que ficar na farmácia para garantir que a gente está fazendo um uso racional dos medicamentos. Porque a nossa autoridade sanitária, ela quer preservar a saúde da população. E o uso indiscriminado de medicamentos faz com que a saúde da população ela seja comprometida. Então, como que a gente vai garantir? Assegurando que se realmente aquela pessoa precisa de um tratamento, ela vai precisar daquela receita e o médico assegura que aquele medicamento, naquela dosagem, durante aquele período, é realmente benéfico e necessário para o tratamento da pessoa, né? Então, por isso, e tem medicamentos que, se o uso for feito de forma indiscriminada, causa um malefício muito grande. E aí precisa, né, que no caso são os medicamentos controlados, que são regidos pela portaria 344. Então, é extremamente importante conscientizar a pessoa que se ela não tiver receita, for um medicamento controlado, ele vai precisar passar no médico e aquela receita, a gente fica com a receita e dá ele a cópia, né? Tem a retenção da receita que a gente fala. Vou esperar mais algumas perguntinhas. Tem um aqui relacionado a esse remédio hidrox que estão falando. Tem a cura para o coronavírus, se é verdade? Olha, eu não posso falar porque eu não sei, né? Não dá para saber ainda. Pesquisas estão sendo feitas, então a gente vê muita notícia nos telejornais, a gente escuta muita coisa, né, nos mensagens de WhatsApp, tem muito fake news. O que eu sei, né, pelo que eu acompanho, é que estão fazendo estudos, né, clínicos, estão avaliando, mas assim, se combate mesmo, eu não posso falar. Eles hoje são aprovados para o tratamento de outras doenças, mas para o coronavírus eu não sei, viu? Vou ficar devendo aí essa resposta. Isso é hidroxicloroquina, que é o nome do medicamento. Eu não sei.
Mais alguma pergunta, pessoal? Tô gostando de ver, hein, a participação de vocês. É bom, a partir do momento que a gente tem interesse, a gente busca o conhecimento. Isso é o primeiro passo para a gente ser um profissional de sucesso. Então, é muito importante adquirir o conhecimento em relação a diversos assuntos, né? Principalmente na área que vocês querem atuar. Então, isso é muito bom. Parabéns para vocês. Tem uma perguntinha aqui que fala assim: quais as leis que são abordadas a partir do momento em que um farmacêutico impõe um medicamento incorreto ao consumidor, um medicamento errado ao consumidor? O farmacêutico, quando o paciente ele tem uma prescrição médica, o farmacêutico ele não é autorizado a fazer a substituição do medicamento. Você tem que dispensar aquele medicamento que está prescrito. Se for necessário alterar, quem tem que fazer essa alteração é o médico. Então, a gente nunca vai impor um medicamento ao consumidor. Tem medicamentos que não precisam de receita, o que a gente faz é dar uma orientação, porque tem os medicamentos que não precisam de receita, né, pelo conhecimento que a gente adquire, pela graduação, a gente consegue orientar qual seria o melhor a ser utilizado. Mas a gente não pode impor. O que a gente faz é orientar e conscientizar. Falar o que vai agir no organismo, qual o mecanismo de ação, por que ele é o ideal para aquele sintoma que ele está sentindo, né? Mas impor a gente não pode. E aí nessa área tem diversos regulamentos, diversas leis e resoluções. Cada área tem suas milhares de resoluções. Então a gente teria que avaliar cada caso. Mais alguma perguntinha? Olha, pessoal, eu já vou encerrando aqui, né? Porque o tempo tá curto. A Evolute cobrou que eu não demorasse muito, né? E meu tempo aqui ele tá quase estourando. Mas eu gostaria muito de agradecer, né, a participação de vocês, de mostrar que é extremamente necessário ampliar o conhecimento, buscar sempre o desenvolvimento. Cada dia mais o mercado de trabalho está cobrando profissionais mais capacitados e qualificados. Então, assim, é extremamente importante e é muito válido. E assim, eu desejo tudo de bom para vocês. Eu acho que vocês já estão dando o primeiro passo, o passo que é importante e necessário, que é se preparar, né? Que esse passo ele não fique só nesse primeiro passo, que vários sejam dados, que vocês tenham muito sucesso na carreira que vocês escolherem. Então, desejo tudo de bom, viu? Gostaria de parabenizar a Evolute de Montes Claros por essa iniciativa, porque eu acho que é sempre importante trazer profissionais da área para falar um pouquinho sobre as suas experiências, né? Ouvir as perguntas, tentar esclarecer na medida do possível. E parabéns, e estou sempre à disposição. Quando precisarem, espero, né, que possa ter contribuído com o aprendizado de vocês de alguma forma, com o crescimento e desenvolvimento. Muito obrigada.